queremos uma vida de milagres. Não queremos, ó Deus, simplesmente, Pai, passarmos pela Tua presença sem ver nenhuma diferença, uma transformação nas nossas vidas. E hoje, com o coração aberto, inclinado, nós chegamos diante do Teu altar. E diante do Senhor, meu Deus, nós apresentamos a nossa casa, a nossa família. E alguém apresentando talvez um filho, Deus. Apresentando, Jesus, um familiar. Pedindo, Deus, que a sua glória, ela se manifeste. Então tenha, meu Deus, misericórdia de cada um de nós. E venha trabalhar sobre os nossos entes, os nossos familiares, trazendo sobre eles a Tua salvação. Levando, meu Deus, aquele filho que está num caminho errado, num caminho perdido, Deus. Levando até ele, Senhor, a Tua presença. Levando até a nossa casa, Deus, uma oportunidade de salvação. Não nos deixe, Jesus, nos perdermos, mas com as Tuas mãos, meu Deus, nos acolha de forma poderosa. Ignora, Deus, a pequenez de nossa fé, mas nos leva inteiramente ao Teu altar. Oh, aleluia, aleluia. Vai adorando a Ele, vai chamando a presença do Todo-Poderoso, dizendo para Ele: Deus, eu quero a minha casa salva. A Bíblia diz, Senhor, que quando aquele carcereiro, Senhor, ele observou e percebeu que os presos estavam soltos, ele até pensou em tirar a própria vida. Mas naquele momento, Deus, uma palavra foi dada a ele, e a sua palavra dizia: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. E a Tua palavra diz que naquela mesma noite, Deus, o carcereiro e toda a família dele foram batizados e foram salvos. Que o Senhor faça tudo de novo, Deus, mas faça com a nossa casa, com o nosso lar, trazendo sobre nós a Tua salvação, trazendo sobre nós o Teu poder. Diga: Jesus, eu coloco a minha casa diante do Teu altar. Diga: tenha liberdade, Deus, para falar ao meu coração, em o nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite para quem está em casa também. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em livro de Mateus, Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 5, tá bom? Deus. Acharam? A Bíblia diz que Jesus estava para aqueles lados de Cafarnaum. E quando Jesus estava em Cafarnaum, um centurião veio até Jesus. Esse centurião tinha dentro da casa dele um moço, um servo, ou no lugar que ele habitava, um familiar que estava terrivelmente doente. Eu acredito que naquele tempo era muito mais precário os recursos do que hoje. Apesar que hoje muitos não conseguem também, não é? O atendimento necessário para a saúde dele. Mas naquele tempo eu tenho certeza que era muito mais precário. E a Bíblia diz que esse homem sai da casa dele e vai até Jesus Cristo. E ele, quando chega diante de Jesus, a Bíblia diz que ele chega rogando. Então diz no 5 assim, ó: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico
violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei o quê? Saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sobre autoridade e tenho também soldados às minhas ordens. Eu digo a este vai, ele vai, diga ao outro vem, ele vem. E ao meu criado eu digo faça isto e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas eu digo que muitos virão até do Oriente, do Ocidente, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali vai haver pranto e ranger de dentes. E então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha só essa passagem. O centurião foi até Jesus. Jesus sempre pronto a fazer algo. Jesus fala para ele: eu irei e lhe darei saúde. Jesus ofereceu para descer até a casa dele e curar aquele servo. E esse homem, irmão, ele tem uma atitude naquela hora que é muito importante, e às vezes é o que falta para nós também. Às vezes falta para a nossa igreja. Às vezes nós estamos sempre pedindo para Deus o milagre, não é verdade? Uma pessoa tem a doença, ela pede o quê? Deus, me cura. Ela está desempregada, ela fala: Deus, eu queria uma porta de emprego. A pessoa, ela não está bem, ela diz: Deus, faça esse mal passar. E você percebe que as pessoas, elas sempre querem a solução daquilo que elas estão passando. Só que essa solução, por mais que venha de Deus, ela vai ser paliativo. Concorda comigo? Você hoje tem uma dor, essa dor ela passa, amanhã ela pode surgir de novo de outra forma, não é verdade? Uma pessoa que ela está endividada hoje e Deus concede a ela um livramento, um milagre, e ela consegue se livrar daquela despesa, talvez daqui a algum tempo ela vai estar novamente endividada, porque a razão de tudo aquilo que ela está passando ainda não foi tirado. Então às vezes aquele mal que estava sobre a pessoa ainda continua lá, e vai causar estragos sobre a vida da pessoa, mas às vezes ela está pedindo: Deus, me dá a cura, e talvez Deus traz essa cura. Só que esse homem, ele foi diferente. Ele falou: Deus, Jesus, me dá uma palavra, e o meu servo irá sarar. Está lá no versículo 8, né? No versículo 8. Ele fala lá, ó, mas lá no penúltima linha ali: mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Aquilo ali mexeu com Jesus, que deixou Jesus encantado. E Jesus fala para ele assim: nem Israel, Jesus não estava em Israel, de Jerusalém a Cafarnaum, segundo dizem, era coisa de 170 e tralalá quilômetros, mais ou menos isso, uma distância daqui Londrina, mais ou menos, para você ver, uma distância bem longa, amém? Então ele estava bem longe, e Jesus fala para ele assim: nem em Israel eu consegui ver tanta fé como esse homem estava mostrando. E a Bíblia diz que tudo é pela fé, amém? E às vezes o nosso erro é isso: nós pedimos a Deus o milagre, nós pedimos a Deus a cura, nós pedimos a Deus a libertação de alguma coisa, quando na verdade às vezes nós precisávamos de uma palavra de Deus, porque aquela palavra que Deus te der, ela vai dar condição de você ser curado, de você ser liberto, ela vai trazer prosperidade para a tua vida. Se houver um mal, aquela palavra vai trazer uma base para que você possa vencer o que você estiver enfrentando. Você pega, por exemplo, eu sou um pastor por causa de uma palavra de Deus, amém? Essa palavra me levou a essa atitude.
Tem gente que se casou um dia por causa de uma palavra que ela recebeu. Existem pessoas que elas abriram um negócio, uma empresa, elas começaram algo, ela mudou de uma cidade para outra, porque um dia ela recebeu a palavra de Deus. E aquilo não causou dentro dela medo, espanto, apesar das lutas, porque ela tinha o quê? Uma palavra de Deus. Aquela palavra que Deus ele te dá, ela dá condições de você até nas situações mais complicadas da vida, você agir pela fé. Amém? Vou pegar o exemplo dentro da Bíblia, deixa o marcador, já volta aqui. Mateus capítulo 19, o versículo 29. Vou ler o 28 em diante, tá bom? Mateus 19, 28. Perdão, 14 e 28. É 14, não é 19 não. Estou com 19 na cabeça ali. Amém? É sobre andar sobre as águas. Jesus ele tinha despedido os discípulos, não foi? E falou para eles irem à frente. E chegou uma hora que Jesus ele vem andando sobre as águas, vivendo ali algo sobrenatural. E quando ele chega meio que próximo do barco, os discípulos vendo alguém andando sobre as águas, eles não tinham presenciado isso de Jesus, e eles começam a gritar com medo, e Jesus acalma eles e fala para eles assim: sou eu, não temas. E quando Jesus fala para eles que era Jesus, que eles não precisavam ter medo, que eles poderiam se acalmar, a Bíblia diz que o Pedro faz isso. E Pedro respondeu-lhe dizendo e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima do quê? Das águas. Primeiramente, Pedro sabia que uma palavra de Jesus, ela era suficiente para ele viver algo sobrenatural. Uma palavra de Jesus, ela é suficiente para você viver o extraordinário. E aquilo na tua vida que talvez está amarrado, impedido, você consegue viver também se você estiver sobre uma palavra. O grande erro nosso é dizer que somos de Jesus, mas fazemos tudo sem a palavra de Jesus. Ou melhor, fazemos tudo sem o próprio Senhor Jesus. Porque não adianta eu dizer que eu tenho Jesus, mas eu não tenho uma palavra para aquilo que eu faço. Eu digo que eu sou de Jesus, mas eu não tenho uma palavra que justifica as minhas ações. Alguma coisa está errada. Concorda comigo? Se eu realmente tenho Jesus, eu tenho uma palavra. Um exemplo, vou retornar aqui já. Vai lá em Apocalipse 19, 13. Olha só por que você tem que ter a palavra de Deus em você. Apocalipse de trás para frente, na Bíblia você acha mais fácil. Capítulo 19, versículo 13. Não preciso nem dizer que está falando de Jesus, que você vai ler aqui agora. Amém? Apocalipse 19. Agora eu sei porque está com 19 aquela hora. Agora justificou, né? Apocalipse 19, versículo 13. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. E ele estava vestido de uma veste, o quê? Salpicada. Então nós estamos falando de quem? De Jesus ressuscitado. Amém? O Jesus que ressuscitou lá no Calvário. O Jesus que trouxe vida, que venceu a morte, o inferno. Diz ali, ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pela qual se chama é o quê? Ou seja, se eu tenho Jesus, eu tenho que ter o que comigo? Se eu não tiver uma palavra, é impossível eu ser de Jesus. Se eu não tenho uma palavra, é impossível estar andando com Jesus. Eu posso estar indo pela minha emoção, pela minha carne. Eu posso estar fazendo algo pelo, sei lá, por qualquer motivação. Mas se eu estou fazendo por Jesus, em Cristo, eu vou ter que ter uma palavra. Amém? Porque ele está dizendo que o nome dele era o quê? Ele era chamado como o quê? Palavra de Deus. Ou seja, qualquer pessoa que tenha Jesus, ele tem com ele a palavra no coração.
pessoa que ela diz, não, eu creio em Jesus, mas eu não creio na Bíblia Sagrada, essa pessoa está desviada. Ô pastor, que isso? Mas é a verdade. Porque a Bíblia está dizendo para nós, aquele homem que ressuscitou, ele é chamado de quê? Palavra de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre os homens. Ele é a palavra de Deus. Às vezes nós estamos atrás de revelação das pessoas. O que aquela pessoa revelou para mim? Aquela revelação não tem condições de mudar a tua vida. Ao contrário, ela pode até nunca nem se cumprir. Porque qualquer pessoa que crê na palavra e anda pela palavra, ela vai ter uma tendência a não cair em armadilhas dessa vida. Se eu não andar por caminhos errados, eu nem preciso de livramento, ou então aquilo que de alguma forma revela não vai se cumprir na minha vida, concorda comigo? Mas a minha vida vai ser guiada por Jesus. E se eu vou ser guiado por Jesus, eu já sei o que vai acontecer na minha vida. Ninguém mais precisa revelar. Vai acontecer para mim o que está onde? Na palavra. Essa é a vontade de Deus. Você anda na palavra dele. Então, o Pedro, ele queria o quê? Uma palavra. Ele dizia, Jesus, se és tu, me manda e ter contigo. Ô pastor, e Jesus deu a palavra a ele? Volta lá novamente, Mateus 14, 28. E Pedro disse, Senhor, se és tu, me manda e ter contigo por cima das... E disse Jesus o quê? Vem. E Pedro descendo do barco, qual que era a palavra que deu capacidade para Pedro? Vem de Jesus, ó, o vem. E Pedro andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pastor, mas o Pedro afundou. Tem muita gente afundando que já andou com Jesus. Amém? Tira os olhos de Jesus, vai afundar mesmo. E qualquer pessoa que tira os olhos da palavra de Deus, a tendência é ela se tornar futuramente uma pessoa incrédula novamente. A Bíblia até fala, é o cão que voltou ao quê? Ao vômito. Amém? É a porca lavada que voltou a se revolver na lama. Então nós fazemos isso. Mas aí diz lá, ele andou sobre as águas. No 30 diz assim, ó. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou, Senhor, salva-me. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele tirou os olhos da palavra de Jesus. Ele tirou os olhos de Cristo. Mas a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Amém? E não andou uma só não. Eu acredito que ele andou duas. Que eu não consigo imaginar Jesus carregando um marmanjo daquele no colo. Concorda comigo? Pegando Jesus no colo e levando ele até o barco. Vocês acham que Jesus ia fazer isso com ele? Não, né? Impossível, né? Então eu imagino que Jesus deve ter dado a mão para ele ali, segurado a mão dele e deve ter guiado o Pedro até o barco. A Bíblia não relata como foi a volta, essa outra distância caminhada. Mas o Pedro andou duas vezes ali, sobre as águas. Uma vez tentou ali por si só sobre a palavra, e depois com a palavra que é Jesus, o próprio Cristo, ele caminhou até o barco. Diga graças a Deus. Pastor, ele viveu o milagre? Viveu o milagre. A palavra de Deus vai te dar condições de viver o milagre. Ah, mas o meu caso não quer andar sobre as águas. Ainda que essas águas, de maneira para nós, apenas um exemplo, né? Mas você vai andar sobre essas águas da vida financeira, seja aquele lamaçal de doenças que você precisa às vezes passar por sobre aquilo. Mas vamos pegar o exemplo dentro da Bíblia aí, pessoas que sofrem com problemas mentais, espirituais. Salmo 119, versículo 92. Salmo 119, 92. Salmo 119, meio da Bíblia. Salmos 119, 92. Eu vou ler uma sequência de versículos ali, tá bom, igreja? Salmos. Vamos ler então? Se a tua lei, que a palavra de Deus, não fora toda minha, então a palavra de Deus também é o quê? Alegria. Ele diz, há muito que teria perecido na minha
daquelas angústias, aquela sensação de ansiedade, de medo, ou qualquer desespero, você vence ela com o quê? Com a própria palavra de Deus. Se eu tiver a palavra, aquela palavra vai me curar. Então você conhece alguém depressivo? Que está faltando para ela é o quê? Se ela se voltar para a palavra, provavelmente essa pessoa ela vai conseguir encontrar a cura. Eu vi uma pessoa outro dia falando de problemas de saúde, e ela falava sobre uma experiência que fizeram com pessoas. Quando uma pessoa começa a meditar na palavra de Deus, aquilo é capaz até de baixar o cortisol dela, que é aquele hormônio, né, que leva a pessoa muitas vezes a ficar meio num nível meio de estresse muito alto. Só de ler a Bíblia Sagrada. Olha só, e a Bíblia diz, ó, há muito teria perecido na minha angústia. 9:3 mesmo. Aí ele diz lá, ó, nunca me esquecerei dos teus, que é a palavra de Deus, pois por ele me tem o quê? Vivificado. Então, a palavra de Deus traz o que para nós? Da vida. Então, uma pessoa que ela está se sentindo abatida, desanimada, sem vida, ela vai ter vida. Uma prova disso foi que Jesus também ressuscitou quem? O Lázaro. Quando Jesus chegou para Lázaro, o que ele fez? Mandou trazer lá um desfibrilador, foi isso? Colocou sobre ele, né? Não. O que Jesus fez? Lázaro, sai para fora. Foi uma palavra que deu vida para Lázaro. A única palavra que um morto consegue escutar e ouvir é a palavra de Deus, é a voz de Cristo. Não existe outra voz que o morto é capaz de ouvir. Mas vamos imaginar que a nossa família esteja morta pelo pecado. A única palavra que ela é capaz de ouvir e tirar ela daquela morte é a de Jesus. Então eu preciso de uma palavra. O centurião pediu, Senhor, me dá uma palavra e o meu servo vai sarar. 97, 119, 97. Olha o que ele diz, ó, quanto amo a tua, e ela é a minha meditação em todo. 98, tu pelos teus me fazes mais que os meus, pois estão sempre os mandamentos, não é o inimigo que está sempre contigo não, tá bom? Então ele fala que o mandamento de Deus, ele é capaz de dar muito mais sabedoria, não é? Sabedoria é aquela capacidade que você tem de aproveitar os recursos que te possuem. Você pode não ter tanto estudo, mas através daquela sabedoria, você consegue se destacar mesmo não tendo a mesma estrutura. Ou seja, se você for mais sábio que os teus inimigos, você nunca vai cair numa cilada dele. Você nunca vai ser enganado por Satanás. Uma pessoa que ela é mais sábia que os inimigos dela, ela nunca vai ser arrastado para a perdição. Ao contrário, sempre que tiver alguma coisa, ela já vai entender lá longe que aquilo ali é uma cilada que está vindo para a vida dela. Mas vamos mais à frente, 9:9. Tenho mais entendimento do que todos os meus. Está vendo? Não é porque ela estuda que ela vai ter mais, mas porque medito nos teus. O meditar numa palavra, se você tiver uma palavra e você gastar tempo sobre aquela palavra, ele está dizendo que essa palavra ainda vai fazer você ser mais, muito mais entendido do que todos os teus mestres. Por quê, pastor? Porque medito nos teus testemunhos. E ainda vou mais longe. 1 Timóteo 4,15, vamos lá? Olha o que o Paulo deu de conselho para o pupilo dele, que era o Timóteo, né? O Paulo fala a Timóteo, 4,15. Se você tivesse continuado lendo o Salmo 119, não precisa ir lá não, tá? Você ia ver lá que ele fala que também a palavra te faz mais sábio do que os velhos, os idosos. E às vezes as pessoas acham que os idosos não têm tanto conhecimento. Os idosos estão muito tempo nesse mundo. Tudo que você sabe hoje,
Você acha que você conhece muito hoje, amanhã você vai conhecer muito mais. E às vezes a gente subestima, a gente fala assim, não, ele é bem simples. Irmão, eles estão há muito tempo. Engano nosso pensar que a gente tem mais conhecimento dos que já estão mais tempo. É que eles lidam diferente da gente. O dia que nós amadurecermos, vão lidar igual eles. Vão falar assim, ele não tem muita sabedoria não. Mas espera, subestimamos às vezes os pais, os avós, não é? E eles têm muito mais experiência. Medita essas coisas e ocupa-te para que o teu aproveitamento seja manifesto. Deus está pedindo, ou Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, fala para ele assim, Timóteo, gasta tempo meditando na palavra, nestas coisas, para que o teu sucesso, aproveitamento, progresso, ele seja visto por todos. Ou seja, as pessoas só vão ver milagre na tua vida, testemunhos na tua vida, quando você gastar tempo sobre uma palavra, sobre a palavra de Deus. Então, se eu tiver uma palavra comigo, e eu gastar tempo nessa palavra, a tendência é que aquela palavra, ela vem abrir um leque de bênçãos sobre a tua vida, e as pessoas vão começar a perceber. Só que nós ouvimos a palavra hoje, amanhã nem lembra mais a palavra que você ouviu. É verdade ou não é? Você escuta uma palavra agora, você nem usufrui do que ela vai produzir para a tua vida, amanhã você não lembra mais. Amanhã você catou um post lá da internet, você já está olhando para outra. Você nem gastou, nem absorveu o que aquela palavra ia frutificar na tua vida. Seria como alguém que tem um campo lá, ela plantou uma semente hoje, aí amanhã ela achou uma outra semente, ela fala, vou arrancar essa daqui e vou plantar outra. Ela não vai colher nada, porque ela não gasta o quê? Tempo sobre aquelas coisas. Ou seja, eu quero vencer, gasta tempo na palavra. Como é que o diabo faz para impedir você de vencer? Ocupa você com outras coisas. Coloca você na rede social, arruma afazeres para a tua vida, coloca distrações dentro de você, você vai fracassar. Porque sem a palavra, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Poderia ainda passar mais um tempo citando o Pedro, quando ele estava desanimado naquela pesca maravilhosa que depois ele teve, antes daquilo, ele fala para Jesus, Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua lançarei a rede. O Pedro, sobre uma palavra de Jesus, ele conseguiu fazer o que ele nunca tinha conseguido fazer durante toda a vida dele. A pesca mais generosa que ele já havia presenciado. Eles encheram 2 barcos, com uma única vez que eles lançaram a rede. Um barco quase foi a pique por causa daquela palavra de Jesus. A Maria, ela deu o melhor conselho de todo o tempo. Um casamento fracassado, em derrota, porque faltou algo naquele casamento, ia ser uma vergonha para eles. Ela chega e fala para os serventes, faz tudo o que ele, porque uma palavra de Jesus, ela traz, ela sana, ela resolve qualquer necessidade que você tem. Pastor, eu tenho uma necessidade. Peça um milagre para Deus. Mas talvez antes disso, peça para Ele, Jesus, me dá uma palavra. Porque se o Senhor me der uma palavra, aquela palavra vai te sustentar em qualquer situação. E o dia que algo te desanimar, te abater, você vai dizer, eu tenho uma palavra. E aquela palavra não vai deixar você se abater, não vai te deixar se desanimar. Quando você enfrentar uma luta que o diabo tentar tirar da presença de Deus, você vai se apegar àquela palavra que está em você, e aquela palavra vai trazer para você o que você necessita. Só que às vezes nós não temos uma palavra. O inimigo te surpreende. O que você vai fazer agora? Eu não sei o que vou fazer. Aí eu procuro o irmão, procuro a irmã, procuro não sei quem, reclamo, murmuro. Eu não tenho uma palavra. O que eu vou fazer da minha vida? Você está entendendo? Agora o centurião não. E o centurião chegou a encantar Jesus. Ele falou assim, eu nunca vi tanta fé, nem em Israel, nem o povo a qual eu vim para salvar, ele tinha visto.
Mateus 8:8, volta lá. Mateus 8:8, tem um marcador lá já. E o centurião respondendo, Mateus 8:8, amém? Tem um marcadorzinho que você deixou. Respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. 12, lá no 12. Isso. E os filhos, vai no 13 então direto. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado, você vê uma palavra de Jesus, ele disse para ele: então vá. E quando ele sai dali, ele chega na casa dele, o pessoal fala para ele: agora há pouco aqui, ele sarou a febre e foi embora. Eu estou dizendo isso, não está escrito ali não, tá bom, irmãos? Estou dizendo que deve ter acontecido isso quando ele chega. As pessoas dizem: olha, desde tal momento ele sarou, se levantou, já parece estar bem. Por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Nunca despreza a palavra de Deus. Você tem uma palavra, guarda essa palavra, ocupa teu tempo sobre ela, e a sua vida vai mudar com aquela palavra. Amém? Ainda que seja uma palavra pequena, que não expressa tanto o milagre que você precisa, mas aquela palavra vai te sustentar em qualquer inverno ou qualquer luta que você enfrentar nessa vida. Amém? Graças a Deus. Deixa eu pedir para os irmãos entregarem o sangue do Cordeiro para vocês e o lenço. Quem não tem o lenço, você já recebe e leva. Eu não vou nem ungir o lenço, que você tem o sangue do Cordeiro, você mesmo vai ungir. Aí eu não sei fazer isso. Você abre o tampinha ali e coloca a unção com o dedinho. Amém? E aí vai estar ungido. Como você faz com azeite na tua casa, como você faz. Ai, mas não tem que ser só crente para fazer isso. Tem que ser pessoas que têm palavra de Deus. Você tem uma palavra, não tem? Deus vai te dar a vitória. Amém? Deus vai te dar a vitória. Pode guardar em nome de Jesus. Esse lenço, irmão, talvez você tenha um familiar que ele está enfermo. Leva para ele. O filho que não é convertido, coloca lá dentro do travesseiro dele. Unge, coloca lá. Ô pastor, mas vou fazer isso? Quanto tempo fica lá? Até você sentir no coração. Quando acabar, você vai e descarta ele fora. Não precisa ficar guardando na gaveta, não. Se um dia tiver uma coisa, vai colocar de novo, vai ser curado. O lenço, essas coisas, você descarta. Amém? Você usa conforme a tua necessidade hoje. Depois descarta. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar agora. Você vai apresentar a tua família, a tua casa, a sua vida a Deus. Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai eterno, a sua palavra nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a sua casa. O Senhor nos deu nessa palavra, Deus, a ordem de resgatar a nossa casa. Nós estamos aqui para esse resgate, Pai. Estamos aqui, meu Deus, para resgatar a nossa família, para levá-los, ó Deus, perante o seu altar. Tem pessoas, meu Deus, que os filhos estão se perdendo, Pai, se perdendo muitas vezes nas drogas, no vício do álcool, na bebida em geral. Outras vezes, ó Deus, já enfermos, Pai, com problemas nos rins, nos pâncreas, no baço. Pessoas sofrendo, meu Deus, de diversas adversidades, nos olhos, os corações, ó Deus, passando por atrocidades. O emocional muitas vezes abalado, Pai. Uma inquietação de alma, insônia tomando conta de tudo. E algumas vezes as pessoas desesperadas, esperando um milagre, um sinal.
Mas se nós tivermos a sua palavra, Deus, todas essas situações cairão por terra e serão resolvidas. E nós usamos agora essa autoridade que o Senhor nos deu. Isso, igreja, é hora de usar a autoridade de Deus, é hora de você colocar em ação aquela palavra que está no teu coração. É hora de você profetizar sobre o teu corpo, dizer: Deus, eu recebo vida do Senhor, eu recebo vida sobre a minha casa. É hora de você dizer: angústia, sai da minha vida agora. Meu Deus, essa pessoa está agora orando, ela está apresentando a casa dela, ela está tomando uma decisão no mundo espiritual. Meu Deus, ela está começando a andar sobre as águas da dívida, as águas da doença, da enfermidade. Ah, meu Deus, então entra agora com providência, vai passando em cada área da vida dela. Sai daí, demônio, vai saindo daí, opressão, demônio da morte, vai saindo de dentro daquela casa, aquela perturbação noturna, aquele medo, o medo que tem tomado conta da vida dela, que tem tomado conta da mente dele, vai saindo de dentro daquela casa, opressor, vai saindo de dentro daquele lar, opressão. Jesus, aquela pessoa que estava bem, a vida dela estava bem, mas ela não tinha uma palavra. Meu Deus, a adversidade veio e ela não soube o que fazer, mas nós tomamos agora uma atitude e dizemos: vai saindo maldito, vai saindo trauma, vai saindo medo, opressão. Jesus vai queimando agora, vai passando com o teu poder, vai arrancando agora todo tipo de enfermidade, de maldição. Eu estou quebrando agora o domínio do inferno, a ordem está sendo dada. Demônio, você que está fazendo a vida dela afundar, a vida dele afundar, vai saindo daquele homem que está no leito da enfermidade, vai saindo daquela mulher, demônio, vai bater em retirada agora, vai soltando a vida dele, a vida dela, em o nome de Jesus. Demônio, vai pegando aquilo que é seu, os teus males, os teus traumas, e para nunca mais voltar, sai, sai e saia, em o nome de Jesus. Meu Deus, a sua palavra está no coração, Pai. A sua palavra está na nossa boca. O Senhor diz que se a palavra estiver na nossa boca e no nosso coração, a salvação, meu Deus, seria alcançada. Meu Deus, essa pessoa está orando agora. Alguém está dizendo agora: Jesus, resgata a minha casa, Jesus, resgata meu casamento. Alguém está dizendo: Jesus, eu não aceito essa doença me acompanhar. Não aceita não, meu irmão. Diga: Jesus, eu não aceito mais essa enfermidade, eu não aceito perder mais noite de sono. Diga: eu não aceito mais, Jesus, eu não aceito mais essa fraqueza, esse desânimo, essa sensação ruim. Oh, não aceite mais. Jesus Cristo te dá saúde. O Pedro disse ao Enéas: Jesus Cristo te dá saúde, minha irmã. Ele te dá saúde, meu irmão. Toma posse da tua vitória. Oh, Jesus, nós queremos a sua vitória, Pai. Que eu possa ser semelhante pela tua palavra, e diga: toda a minha casa será transformada pelo teu poder. Diga: Deus, eu tenho uma palavra do Senhor, e eu sei que essa palavra não voltará vazia, em o nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.